Você já teve um desejo tão profundo que faria qualquer negócio para que ele se tornasse realidade? No universo Marvel, quando milagres assim acontecem, pode esperar que a conta vai chegar, e ela é cobrada com juros na sua alma. Por anos, a internet gritou a mesma frase para cada nova série ou filme da Marvel: é o Mephisto. Ele virou o maior meme e o maior pesadelo dos fãs. Mas afinal, quem é realmente essa entidade demoníaca? Como um único ser foi capaz de destruir o casamento do Homem-Aranha, amaldiçoar o motoqueiro fantasma e enlouquecer a feiticeira Escarlate? E prepare-se, porque hoje nós vamos descer aos confins do submundo da Marvel para desvendar as origens, os poderes e os pactos mais cruéis já feitos pelo Senhor das Mentiras. Pegue a sua água benta e preste muita atenção, porque com o Mephisto, o perigo está sempre nas letrinhas miúdas. E se você curte conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhadinha nesses produtos que aparecem aqui embaixo no vídeo. Tem action figures e camisetas exclusivas para você. E se quiser apoiar ainda mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$3,99 mensais você ganha destaque aqui nos comentários, agradecimento nos vídeos e ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. A primeira aparição. O Mephisto aparece pela primeira vez nos quadrinhos do Surfista Prateado, no volume 1, edição número 3, em 1968. A história se chama O Poder e o Prêmio, e foi criada por Stan Lee e John Buscema. Mas naquela época, quando as revistas eram escritas pelo Stan Lee, era muito comum ter mais de uma história na mesma edição. Eles faziam isso para entregar mais conteúdo e fazer o dinheiro do leitor valer a pena. A ideia por trás da criação do Mephisto é muito intrigante. Quem não tem costume de ler os quadrinhos provavelmente olha para ele e logo pensa: ah, mas ele é tipo uma versão da Marvel para o diabo. Mas e aí vem a pergunta: por que eles simplesmente então não chamam ele de diabo? Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo, lá para meados dos anos 50. No início da Era de Prata dos quadrinhos, essa era começa com a revista DC Showcase número 4, que foi o primeiro quadrinho em que a DC começou a misturar ficção científica com o universo dos super-heróis. Foi ali que o Barry Allen tomou um banho de produtos químicos, foi atingido por um raio e se transformou no Flash. Ou seja, os poderes passam a ser explicados através de acidentes científicos absurdos. Essa mudança acabou criando uma geração inteira de novos leitores. As novas revistas foram pensadas exatamente para esse público, trazendo personagens muito mais dinâmicos. Na Era de Ouro, as coisas eram mais simples. Os heróis lutavam contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial, ou contra um vilão qualquer do dia a dia, até mesmo contra governos corruptos, e a história acabava ali mesmo. As aventuras eram independentes e com começo, meio e fim na mesma revista. Você não precisava ler 6 edições seguidas para entender o que estava acontecendo. Mas conforme a nova era dos quadrinhos foi avançando, esse jeito de contar histórias começou a mudar completamente e as tramas passaram a se conectar. Quando dizemos que os personagens ficaram mais dinâmicos nessa nova fase, é porque as histórias começaram a focar nas relações pessoais e trazer temas muito mais realistas para os quadrinhos. E isso se tornou um problema gigantesco ali por volta de 1954. Com as histórias ficando mais sérias, bateu aquela preocupação natural na sociedade para saber qual seria o impacto de tudo isso na cabeça das crianças. Foi nesse cenário que o livro Sedução dos Inocentes, do psiquiatra Frederick Erten, ganhou muita força. Estávamos bem no meio da Guerra Fria, que era um patriotismo exagerado onde qualquer coisa diferente era demonizada como comunismo. Os pais e a sociedade começaram a questionar se os quadrinhos não estavam levando a juventude para o mau caminho. Essa pressão quase fez o Congresso americano intervir nas editoras. Para evitar que o governo tomasse o controle, a própria indústria criou um órgão de autocensura chamado Código de Autoridade dos Quadrinhos. E se você pegar uma revistinha bem antiga, lá dos anos 60 ou 70, vai notar um selinho branco na capa dizendo que ela foi aprovada por esse código. Na prática, as editoras tinham que seguir uma lista de regras muito rígidas para ganhar o selo. O grande problema é que as regras dessa censura eram pesadíssimas. Você não podia criticar o governo de jeito nenhum, e qualquer demonstração de afeto físico era cortada. Um beijo, por exemplo, era quase impossível de mostrar. O máximo que passava era ver os personagens de mão dadas. E é exatamente aqui que a criação do Mephisto entra nessa história. As regras do código proibiam que os quadrinhos mostrassem anjos, demônios ou qualquer aspecto negativo ligado às religiões judaico-cristãs. Mas Stan Lee e o desenhista John Buscema tinham um problema nas mãos, porque eles precisavam criar um vilão forte o suficiente para humanizar o Surfista Prateado. Foi aí que o Buscema teve a sacada genial de sugerir o Mephisto.
O argumento perfeito para aprovar o personagem foi garantir que ele não representava nenhuma religião do mundo real e ele não era o diabo bíblico. O Stan Lee era totalmente contra a ideia de colocar uma religião acima das outras histórias. Então, a solução caiu como uma luva. Eles introduziram o Mephisto como uma entidade alienígena, um ser de outra dimensão com uma pegada muito mais voltada para a ficção científica. Como ele era de outro universo e não podia ser acessado por humanos normais no mundo real, não tinha perigo de os pais acharem que as crianças estavam lendo sobre satanismo. O código aprovou a ideia e o personagem passou batido pela censura. Logo na primeira aparição dele, a essência do Mephisto e de como o reino dele funcionava já ficaram bem claras para os leitores. Diferente de outros autores da época, o Stan Lee preferia focar no que o personagem era capaz de fazer no presente e dar apenas um contexto de onde ele vinha, sem se aprofundar muito no passado. O fato de o Mephisto não ter ganhado uma história de origem logo de cara deixava entender que ele simplesmente sempre existiu, criando um mistério enorme para testar a recepção do público. Na segunda parte dessa história clássica, chamada de Duelo nas Profundezas, o surfista prateado é transportado para o reino do Mephisto, que é mostrado como um lugar absoluto de tormento e sofrimento. Desenhado para ser exatamente como imaginamos o inferno. A história também já estabelecia as regras do poder do vilão. Dentro do próprio reino, o Mephisto é praticamente onipotente e invencível, mas a grande fraqueza dele é que quanto mais tempo ele passa fora dos seus domínios, mais fraco ele fica. E o que tornou o Mephisto tão único e marcante desde o começo foram duas coisas principais, sendo a primeira, obviamente, a sua aparência física, já que ele foi desenhado exatamente do jeito que qualquer pessoa imaginaria o diabo, e a segunda, como funcionam seus poderes e os seus contratos. A definição de Mephisto. O que realmente tornou o Mephisto único foi a forma como ele age. Em um momento clássico da história, ele explica ao surfista prateado que se alimenta dos piores instintos humanos. Ele suga sentimentos como ódio, vergonha, agressividade, medo e desconfiança. E ele usa toda essa negatividade para aumentar seus próprios poderes e depois joga isso de volta contra a humanidade para roubar as almas das pessoas. Tudo nele gritava que ele era a figura exata do diabo. E tem um detalhe importante. O Mephisto não foi criado para ser a estrela principal de uma revista própria. Ele nasceu para ser um super vilão de suporte, alguém que aparece para testar e lutar contra heróis já consagrados, tipo o Thor, justamente para provar o tamanho do poder dele e consolidar o seu papel de ameaça no universo Marvel. Foi na década de 70 que duas histórias gigantescas definiram de vez quem é o Mephisto. A primeira saiu na revista Astonishing Tales, número 8, que introduziu a Cynthia Von Doom, a mãe do grande vilão do Doutor Destino. Na história, a gente descobre que ela se envolveu com magia negra e acabou vendendo a própria alma para o Mephisto. E é por causa disso que uma vez por ano o Doutor Destino viaja até o inferno para lutar contra o demônio e tentar libertar a alma da mãe dele. A segunda história aconteceu logo em seguida, em 1972, na Marvel Spotlight número 5, que trouxe a origem do motoqueiro fantasma. O Johnny Blaze fez um pacto direto com o Mephisto para salvar a vida de uma pessoa querida e acabou se transformando no espírito da vingança. Naquela época, o Mephisto chegou a se apresentar como o próprio diabo, mas depois a Marvel corrigiu isso, explicando que ele estava apenas fingindo ser o Satã. Essa dúvida se ele era ou não o diabo bíblico foi só resolvida de vez em 1976, nas edições 14 e 16 do Doutor Estranho. Durante o confronto, o Mephisto mandou a real para o mago, dizendo que ele poderia chamá-lo do que quisesse, de Beelzebub, de Satã ou qualquer outro nome que os humanos usam para personificar o mal absoluto. Isso confirmou que o Mephisto apenas joga com essa imagem, porque fingir ser o diabo é a forma mais fácil de manipular a humanidade e convencer as pessoas a entregarem as suas almas de bandeja. Principais histórias. Depois de estabelecido, o personagem ficou um bom tempo sem grande destaque, aparecendo aqui e ali até chegar o ano de 1989 na revista dos Vingadores da Costa Oeste. Essa é, sem dúvida, uma das tramas mais dramáticas envolvendo o demônio e a feiticeira Escarlate. Um homem chamado Martin Preston, o mestre pandemônio, achava que era o próprio Mephisto disfarçado. No meio de uma grande confusão demoníaca, foi revelado que os filhos gêmeos que a feiticeira Escarlate acreditava ter tido com o Visão eram, na verdade, dois pedaços perdidos da alma do Mephisto. O vilão simplesmente reabsorveu as crianças, apagando a existência delas para sempre. Para salvar a sanidade da Wanda, a mentora dela, Agatha Harkness, precisou apagar a mente da feiticeira Escarlate para que ela esquecesse que um dia foi mãe. Anos mais tarde, essa mesma tragédia serviu de base para a gigantesca saga Vingadores: A Queda, quando a Wanda finalmente lembra dos filhos e perde completamente o controle. Nos anos 90, o Mephisto voltou a agir,
Mas nos bastidores, na famosa saga Desafio Infinito, ele aparece manipulando Thanos, fingindo ser um conselheiro leal e submisso, enquanto tentava roubar a manopla do infinito para si mesmo. Mais tarde, nas elogiadas histórias do Pantera Negra, escritas por Christopher Priest, o demônio tentou roubar a alma de um diplomata aliado chamado Everett Ross. Porém, ele quebrou a cara porque o Pantera revelou que as almas ligadas ao Wakanda pertencem ao deus Pantera. Mas o momento mais famoso e com certeza o mais odiado de toda a história do Mephisto aconteceu no ano de 2007, na saga polêmica do Homem-Aranha, chamada Um Dia a Mais. Naquela época, o editor-chefe da Marvel, Joe Quesada, encasquetou que o casamento do Peter Parker com a Mary Jane deixava o herói velho demais e queria separá-los de qualquer jeito para renovar o público. Como a Tia May estava prestes a morrer após levar um tiro, o roteirista J. Michael Straczynski foi forçado a escrever uma saída milagrosa. A solução imposta foi que o Peter e a Mary Jane fizessem um pacto literal com o Mephisto. O demônio salvaria a vida da Tia May, mas o preço cobrado seria apagar o amor e o casamento deles da linha do tempo. Os fãs ficaram absolutamente furiosos, muitos culparam roteiristas e atiraram no mensageiro, mesmo a culpa sendo de uma ordem direta da diretoria da Marvel. Mas o que mais incomodou o público foi a total falta de lógica da história. Afinal, por que uma entidade interdimensional superpoderosa que devora almas e espalha o mal pelo cosmo estaria tão preocupada em acabar com o casamento de um super-herói do Queens? Parecia uma desculpa muito boba. Ironicamente, todo esse ódio catapultou a fama do Mephisto para um nível global. Mesmo quem não lia quadrinhos passou a saber quem ele era por causa de toda essa repercussão. Depois desse pico de atenção, ele voltou a ser uma figura de fundo no universo Marvel. A editora até tentou tirar o demônio de seu trono algumas vezes, colocando personagens como a Angela do universo do Spawn para governar o inferno, mas os fãs não ligaram muito. No fim das contas, quem acabou tomando o lugar do Mephisto e comandando o submundo por um tempo durante o grande evento recente foi o próprio Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma original. Durante esse período de confusão no inferno, o Mephisto acabou sendo retirado do próprio reino e ficou preso em uma cela mágica na cidade de Las Vegas. Origem definitiva. Mas voltando a falar sobre o mistério de quem ele realmente é, a verdade é que por muito tempo nós nunca tivemos uma origem definitiva para o personagem. A única pista mais concreta tinha acontecido na saga Desafio Infinito, onde ele praticamente diz que nasceu quando a entidade suprema que criou as Joias do Infinito cometeu suicídio, e essa energia liberada acabou gerando o próprio Mephisto. Mas as coisas mudaram recentemente. Na revista Espíritos da Vingança número 1, a Marvel finalmente entregou uma origem completa, ou pelo menos a origem mais aceita até agora, que tenta cravar de vez a ideia de que Mephisto é sim o próprio diabo bíblico. A história é contada do ponto de vista da personagem Lilith. Segundo essa versão da Marvel, antes de existir a Eva, o Adão vivia com a Lilith, que era uma espécie de entidade demoníaca. Deus não ficou nada satisfeito com ela e acabou banindo a Lilith para o reino do inferno. Foi só depois disso que a Eva foi criada para se unir ao Adão. E é exatamente aqui que o Mephisto entra em cena, assumindo a forma de uma serpente mística para convencer a Eva a morder a maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como tudo isso imita fielmente o que está escrito na Bíblia, a Marvel deixou a entender que se foi o Mephisto realmente quem enganou a Eva, então ele é de fato a representação do Satanás. O grande problema dessa explicação é que ela bate de frente com os eventos chocantes da história aclamada O Imortal Hulk, que introduziu a entidade cósmica conhecida como aquele que está abaixo de todos. No universo Marvel, existe o Deus Supremo chamado aquele que está acima de todos, e essa nova entidade seria a antítese exata dele, ou seja, o verdadeiro mal absoluto. Se aquele que está abaixo de todos é a figura final do diabo, o que sobra para o Mephisto? Será que todos os vários senhores do inferno que existem por aí são apenas cópias criadas por essa entidade maior? A Marvel nunca se preocupou em dar uma resposta definitiva e clara para isso. E o motivo é simples: o Mephisto nunca foi um protagonista que exigisse uma explicação tão complexa. Mas com tantos rumores e teorias sobre os próximos filmes dos Vingadores que costumamos analisar, fica claro que se a editora se deu ao trabalho de criar uma origem de fachada para ele, é um forte indício de que a Marvel planeja colocá-lo no universo cinematográfico muito em breve. Poderes. Falando sobre o que ele é capaz de fazer, o poder do Mephisto é uma das coisas mais assustadoras dos quadrinhos, só que ele funciona de um jeito muito relativo. Dentro do seu próprio reino, no inferno, ele é um ser onipotente e impossível de ser derrotado. Lá dentro, talvez apenas entidades cósmicas gigantescas como o Tribunal Vivo ou a Eternidade conseguiriam bater de frente com ele sem serem destruídas.
Mas a grande fraqueza do Mephisto é que, assim que ele pisa fora dos seus domínios, os poderes dele começam a diminuir drasticamente quanto mais longe ele viaja. Outra coisa muito importante para entender sobre a escala de poder na Marvel é que ela não funciona como uma hierarquia dividida por raças. Ser um mutante, um deus ou uma entidade cósmica não define automaticamente quem é o mais forte. O Franklin Richards, por exemplo, não é uma entidade cósmica e é um dos seres mais poderosos da Terra. O Homem Molecular não é um mutante e, no seu auge, pode ser ainda mais forte que ele. O poder é medido de forma puramente individual. Então, mesmo o Mephisto sendo invencível no inferno, se um personagem com um nível de poder absurdamente alto, como o Marquês da Morte, decidir invadir o reino dele, o demônio ainda corre o risco de ser derrotado. No fim das contas, o Mephisto é um personagem com uma história sombria e cheia de reviravoltas. Ele já apareceu em mais de 800 revistas, quase que sempre viajando por aí e bolando esquemas para enganar as pessoas e roubar as suas almas. Ele até teve algumas minisséries próprias, mas que não chegaram a marcar a época. Porém, ultimamente a Marvel tem dado muito mais destaque para ele, colocando o vilão em momentos cruciais nas histórias atuais, como o do Cavaleiro da Lua e dos Vingadores. O fato é que o Senhor das Mentiras está mais perigoso do que nunca. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo e até a próxima!